que eu espero pra minha vida, o que eu esperava pra minha história, o que eu tanto espero, o que eu espero pra minha vida, o que eu esperava pra minha história e o que eu tanto espero. Essas foram as perguntas que sempre me assombraram, né? Sempre assombrou a minha vida. E essas perguntas, elas nunca vieram dos outros, assim. Elas sempre partiram do meu interior, né? Eu não vou negar também que a minha necessidade de afirmação que eu sempre tive, né? De tentar cumprir a expectativa que as pessoas depositavam na minha vida, assim, elas não se tornaram vozes internas, né? Que gritam comigo, na minha alma, né? E se tornaram aquilo que eu deveria ser, né? Essas vozes, elas sempre me perguntaram várias coisas, né? Me gritavam internamente várias coisas, né? Dessas coisas, assim, muito claro, assim, do que eu esperava pra minha vida, do que eu espero pra mim mesmo, né? E pra minha história. Sempre teve esses tópicos, assim, de eu ser uma boa pessoa, de eu ser um ótimo profissional, de eu ser um bom marido, de eu ser responsável, de eu ser pai, por exemplo, né? De eu ser um líder, né? A gente sempre teve essa coisa cobrando de mim, de não, você tem que ser um líder, você tem um papel de liderança, essas coisas assim, de ser proativo, não, você tem que ver, enxergar a situação e tipo, e fazer acontecer e não deixar as coisas paradas, não deixar água parada, porque água parada junta mosquito da dengue, né? Então tiveram sempre essas cobranças em mim e essas expectativas de que eu fosse isso, né? E é engraçado, assim, que de tanta coisa que eu queria ser ou que eu deveria ser, elas se transformaram em mim mais do que o querer, né? Elas se transformaram em desejos meus de atender isso, né? Então virou uma motivação da minha vida atender essas expectativas, de atender o que eu esperava ser, né? E peraí que eu tô lendo o meu próprio roteiro. Tantas essas coisas que eu deveria ser, ou que eu queria ser, né? Elas se transformaram mais do que o meu querer, né? Elas se transformaram em desejos, não só meus, mas das pessoas do meu círculo social, né? As expectativas que os outros depositavam em mim e ao mesmo tempo eu alimentava, elas viraram uma forma de autocobrança, né? Uma forma de me motivar para ser alguma coisa, mas de uma forma mais penosa se tornaram um chicote, né? Que eu me chicoteava, eu me autoflagelava para me tocar para frente, né? Como um burro de carga, né? Carregando toda essa carga de expectativas que eu depositei em mim mesmo e que os outros depositaram, que eu internalizei e se tornou a minha própria voz. Eu usei essas expectativas para me chicotear e me mover para frente. E cada chibatada que eu dava, né, como o meu burrinho carregando o peso das expectativas, cada chibatada que eu dava para eu tornar essa visão idealizada, né, de mim mesmo, uma imagem perfeita das expectativas que todo mundo sempre botou em mim e que eu, mais que todo mundo, botava em mim, de viver essa visão romantizada, né, com uma trilha sonora bonita tocando no fundo, com um céu bonito laranja, como se fosse uma pintura do pôr do sol do Claude Monet. Eu vivi e vivo, né? Tenho vivido muito refletindo sobre isso, sobre essas expectativas que eu depositei em mim mesmo, sobre essa voz da minha alma que muitas vezes vieram de mim, muitas vezes vieram externas, mas que se tornaram uma parte integral de mim e que foram usadas tanto para me mover para frente, mas tanto para machucar, né? Só que é engraçado, né? Porque cada passo que eu dava para frente na minha vida, cada coisa que eu conquistava, sempre uma coisa me incomodava, assim. Sempre tinha algo que me incomodava que parecia incompleto, sabe? Não parecia real, não parecia o suficiente. Eu botava objetivos na minha vida, eu botava expectativas do que eu deveria ser, do que eu acreditava, mas quando eu chegava lá, parecia vazio, faltava alguma coisa, eu sentia que faltava alguma coisa, porque por mais que eu me esforçasse, por mais que eu pensasse nos mínimos detalhes,
como as coisas deveriam ser, quando eu chegava lá, nunca era como eu queria. Sempre eu ficava com esse sabor amargo de que eu lutei e não foi exatamente assim. E não foi, por mais que eu tivesse chego lá, né? Porque eu cristalizei na minha mente, no meu coração, algo que deveria ser quando me faltava o mais importante. Me daria a capacidade de entender o porquê das coisas, o que das coisas, que era a realidade. É impossível, né, que as coisas sejam exatamente como eu quero. Porque existe a realidade vai me confrontar esse tempo todo. A realidade vai me bater de frente com as minhas expectativas, né? É aquilo, a gente querer algo e buscar algo e entender que a vida real não é bem assim, né? Então eu me frustrei muito porque cada passo que eu dei pra frente, sempre uma conquista incompleta. Por mais que eu estivesse dentro do que eu esperava, né? Ficava o gosto amargo de que faltava algo. E é impossível que as coisas sejam exatamente como a gente queira, nos mínimos detalhes, porque por mais que eu me esforçasse, nada nunca foi exatamente como eu imaginei. Por mais que o objetivo de alguma forma tivesse sido alcançado, sempre tinha algo para botar defeito, sempre tinha algo fora do lugar, faltava algo, né? E o que me faltava? Faltava a realidade. A realidade sempre é a minha inimiga, assim. A inimiga de qualquer expectativa, na verdade, é a realidade. Muitas vezes a realidade é muito dura, né? Muitas vezes ela foi muito cruel comigo, né? De eu pensar, poxa, deveria ser assim, deveria ser assado e tal. E daí vem a realidade, me confronta e dói, e machuca você lidar com a realidade quando você não tem maturidade para entender a realidade, não tem maturidade para entender que nada vai ser como a gente quer, né? Eu senti como que a realidade fosse cruel comigo. Mas na verdade não era a realidade que estava sendo cruel comigo. Eu estava no fundo eu sendo cruel comigo. Em não perceber que o que estava na minha frente o tempo todo, né? A materialidade das coisas, as imperfeições, né? De eu não entender que existe beleza na imperfeição, existe beleza naquilo que a gente não cogita, no inesperado, né? De olhar a imperfeição não sei, da poeira pairando no ar num dia de sol, sabe? De entender as emoções verdadeiras, o calafrio, a ânsia, a dor, o alívio também, né? Das coisas, né? Tava sendo muito cruel comigo mesmo quando eu plastificava as minhas expectativas irreais e sentimentos que não eram condizentes com a vida real. E isso me machucou muito, assim. Não ter maturidade para perceber que a vida real é muito mais do que a gente imagina. E por ser muito mais do que a gente imagina, ela nos traz muito mais crescimento, nos traz muito mais noção, nos traz muito mais sabores, né? Uma vez eu lembro, eu lembro de uma experiência que eu tive, e isso é interessante porque isso marcou muito, porque é uma história boba,
Mas eu lembro que eu fui nesses cafés coloniais que tem aí no Brasil. E no sul, na verdade, eu não sei no resto do Brasil como é que é, mas é um café que você paga e você come à vontade. Tem um monte de coisa legal, tem um monte de doce bom, de salgado bom, tipo, é uma delícia, assim. É sempre muito bom, né? De maneira geral. E eu fui no, tipo, considerado mais top. Eu nem lembro o nome, eu nem acho que tá aberto ainda até hoje. Mas eu fui num café colonial, assim, que era considerado o melhor, assim, da região. Tipo, tinha tudo, era completo, assim. Era tipo, meu, você pagava um valor, na época nem era tão caro, assim, era tipo R$ 50, que pra época não era barato, mas assim, era tipo o bagulho mais sinistro de todos, assim. Era muito bom. E eu fui lá e eu me perdi, assim. Eu cheguei lá e, nossa, eu arregacei, fiz valer o dinheiro, fiz valer muito o dinheiro, sabe? Comi tudo que eu podia, tudo, absolutamente tudo, assim. Foi foi para ver o gerente do estabelecimento tendo ânsia em me ver e vontade de me expulsar de lá, assim, sabe? E aí eu fui lá e tava muito bom, muita coisa boa, assim. E era muita variedade, era. Nossa, assim, eu arrebentei mesmo, né? E tava tudo muito bom, e exceto por uma coisa que eu provei lá, que era tipo um, um docinho que tinha lá, que eu fui com a boca. Sabe quando você vai com a boca muito grande, assim, num negócio que você fala assim: caraca, isso daqui deve tá bom. E tava uma merda. Tava horrível, assim. Foi, tipo, muito ruim. E aquilo meio que amargou a minha experiência que eu tava tendo até então naquele café colonial, né? Como pode, né? Tava tudo bom, e daí essa merda desse doce que deixou esse gosto horrível na boca, bagulho ruim, vontade de vomitar, sabe? Tipo, estragou completamente a minha experiência, assim. E eu saí muito frustrado de lá, tipo, pensando que, porra, que bagulho horroroso, velho. Como é que pode servir um negócio desse? Que troço horrível. Como é que os caras não tem padrão de qualidade pra deixar servir um bagulho daquele? Parecia que tava estragado, sabe? Hoje eu tenho mais maturidade de entender que não é bem assim, né? Como é que pode apenas um doce, até um bagulho, era desse tamaninho assim, ele ter estragado toda a minha experiência maravilhosa que eu tive? Porque todo o resto tinha sido, tipo, fantástico, assim. E aí eu deixei só aquilo, aquela coisinha pequena, tirar todo o prazer e toda a satisfação que eu tive de estar lá, né? E dá pra fazer um paralelo com a vida, assim, porque muitas vezes eu fiz isso e ainda faço, né? Eu tenho experiências fantásticas em muitos momentos, com muitas coisas, e aí o menor dos imprevistos, a menor das complicações, simplesmente anula tudo aquilo que foi bom. E quantas vezes eu me deixei e me desgastei por coisas tão pequenas, né? Eu me deixei, eu me privei de desfrutar da alegria das coisas boas porque eu tive expectativas grandiosas e ideais e completamente fora da realidade de que, tipo, nada é perfeito. Porque nada é perfeito. E talvez aí esteja a beleza da vida, né? E por quanto tempo eu procurei perfeição, né? Eu me privei do que realmente era bom, né? E deixei pequenas coisas, pequenos doces, deixar sabores horríveis na minha boca. Quando na verdade isso até me serve de parâmetro para ver o quão bom tudo foi, né? Tudo que tinha sido tão bom e eu vi um negócio que foi tão ruim e daí eu fiquei só com aquela coisa ruim, quando aquilo poderia ter me servido de parâmetro para olhar e falar assim: caraca, com esse negócio ruim aqui eu consigo ver o quão bom todas as outras coisas foram. Eu não tô tentando aqui romantizar perrengue, eu não tô tentando aqui romantizar coisas, é, situações ruins que a gente passa. O que eu tô tentando é tirar da minha cabeça e da minha mente é que eu não posso perder de vista as coisas boas por coisas tão pequenas, né? Então, é isso, assim, eu ter alimentado expectativas completamente erradas sobre o conceito da vida, né? Por quanto tempo eu procurei perfeição e me privei do que era realmente bom? Porque afinal, o que é perfeição, né? São apenas expectativas, né? Muitas vezes elas são infantis, né? Na verdade, elas nas grandes vezes, elas são infantilizadas, né? Elas são destoadas da realidade, né?
E a expectativa que me chicoteou a alma, né? Nessa busca da perfeição. Me privou tanto, né? Me machucou tanto que me impediu de perceber que até a mesma frustração pode ser boa, né? Quantas vezes eu já fui surpreendido por algo que fosse além da minha imaginação limitada, né? Porque é isso, quando você cria uma expectativa, você está limitando a sua experiência num total, né? Você pensa, tipo, eu quero que seja desse jeitinho. E quantas vezes eu já fui surpreendido de maneira a mais porque foram além das minhas expectativas, de chegar e pensar, não, para ser perfeito tem que ser assim, desse jeitinho. E de repente vem algo além que me abre a cabeça, que me abre o pensamento, que me abre novas oportunidades e novas possibilidades, né? Então eu limitei a minha vida e os meus sonhos para atender certas expectativas, certos padrões que eu considerava perfeito, e deixei de ver que também existem coisas melhores, né, do que a minha limitação permitia conceber. Então, quantas vezes, né, eu já olhei para minha vida, olhei para situações que eu planejei, que eu falei, não, tem que ser assim, e de repente eu fui surpreendido de maneira muito mais positiva, e de ver que falar, nossa, eu sou extremamente limitado, como que eu queria só isso, quando eu tinha todo o outro resto disso, né? A minha incapacidade de ser surpreendido por algo além da minha imaginação, dentro das minhas expectativas, me limitou também, né? Eu me limitei muito. Mas o que esperar do inesperado, né? E a verdade é que não tem muito do que se esperar. Talvez esse seja o ponto, não esperar nada. Se esvaziar das expectativas e viver. Porque a vida está aí diante de nós. E as expectativas, elas apenas existem num plano dentro da nossa cabeça. E talvez é isso. Lidar com a dor, com a angústia, com o medo. E a gente, no final das contas, sempre encontra do outro lado o alívio, né? Então, muitas vezes eu fui surpreendido de maneira positiva e eu me senti muito mais aliviado quando eu fui contrariar as minhas expectativas, quando eu lidei com sentimentos reais, com percepções reais sobre as coisas, com surpresas reais. E a vida se tornou muito menos plastificada e muito mais autêntica no momento que eu percebi que nos detalhes das imperfeições que moram grandes construções para minha vida, né? Grandes construções para minha alma. Novamente, eu não estou querendo reforçar perrengue ou reforçar situações ruins, mas eu estou querendo me desconstruir de situações ideais que me impedem de ver que a vida é muito mais do que a minha limitação tenta conceber. Lidar com a dor, com a angústia, até com a felicidade, porque a partir do momento que algo atendesse a minha expectativa, a felicidade também seria plastificada, a felicidade também seria limitada a tudo aquilo. E quantas vezes eu fui muito mais feliz daquilo que eu esperava, em momentos que eu consegui conquistar coisas que foram além das minhas expectativas. Por isso que, para mim, eu quero deixar essa reflexão, que daqui para frente eu quero prometer para mim mesmo que eu vou viver cada momento mais verdadeiro, mais puro, mais autêntico, mais sincero, né? E jogar fora o meu chicote, esperar que as cicatrizes de todas as expectativas que eu projetei em mim mesmo se curem e continuar mais leve. Eu parar de puxar aquela carroça tão pesada de expectativas que eu depositei em mim mesmo e que eu deixei os outros depositarem em mim mesmo e apenas seguir em frente leve, em paz. E essa é a minha reflexão de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E tchau.